Boa noite, amigos. Doutora Raquel, A mãe do hoje eu estou preto. iniciando a primeira de uma. A mãe do preto, calma. Hoje eu estou iniciando a primeira de uma série de lives que nós pretendemos fazer em alguns temas importantes relacionados à proteção dos animais, que eu já atuo há mais de 30 anos, meio ambiente, saúde e cultura. Eu também já atuo há algum tempo. Abrimos esse espaço aqui para divulgação da live, Deita aqui. para as pessoas fazerem as Tá começando. perguntas que tiverem dúvidas. Infelizmente, eu acho que o tempo, né, não vai dar para a gente responder todas, mas nós vamos, a gente vai tentar responder todas aqui, né? Mas eu peço que todos que estiverem vendo continuem contribuindo com a gente, porque é muito importante essa participação, né? E, primeiramente, eu queria pedir desculpa de não te chamar de mãe preta, em primeiro lugar, né? Mas é muito importante a participação na atuação, na causa animal e no ambiental. Então, eu vou apresentar agora a mãe do preto e promotora de justiça do Estado do Rio de Janeiro, doutora Raquel Rosmani. E esse é o preto, Esse é o lindo, preto. Depois eu ainda vou fazer. Eu botei traje todo de de gala gravata. nele, gravata borboleta, todo bonito, todo lindo, mas ele quer ficar deitado, esse safado. Não, e ele Ele é nem muito estava bom. no quarto porque ele estava jantando. E aí ele escutou minha mãe Aham. batendo panela, ele correu para lá. Bom, então, eu sou a promotora de justiça, mas minha melhor qualificação é ser mãe do preto. Com certeza. Assim, o Muito bom. Ministério Público é um sonho que eu realizei e me deixou muito feliz. Então, assim, ser promotora de justiça é uma coisa que me faz muito feliz. Aí depois veio o preto e eu descobri que tinha uma felicidade maior. Ou igual, maior, né? Uhum. É muito bom, né? Eu gostaria de agradecer a oportunidade que você está dando a gente de tirar algumas dúvidas, né, desse bate-papo aqui, para instruir as pessoas, que é muito importante essa participação do Ministério Público na causa animal e ambiental. E nós, da proteção dos animais, a gente tem muito, a gente tem algumas dúvidas, assim como a população em geral, né? Aí eu gostaria que você falasse um pouco dessa paixão aí do preto e você, como é que isso Então, aconteceu? o preto, ele era da rua. Ele ficava. Ah, gente, agora ele levantou, olha que bonito. Namore alguém que te olhe como o preto olha para a mamãe. Verdade. O preto, meu tio, ele é juiz perto de Belo Horizonte e ele vem nas férias para cá. E minha prima tem um cachorro. Aí, nas férias que ele veio, minha prima, o preto apareceu lá na frente da casa deles, minha prima começou a dar comida a ele. E ele já era educado, porque o preto é muito educado. Ele não faz xixi nem cocô dentro de casa. Ele, por exemplo, agora ele vai ficar ali o tempo todo deitado, porque eu faço reunião, faço terapia, tudo que eu faço aqui no quarto online, ele fica quietinho ali deitado, na maior tranquilidade. Ele um dia sentiu frio, ele foi lá, pegou o tapete e deitou do lado de fora. Você vê a educação dele. Aí meu tio foi embora, minha prima foi embora e o preto sumiu. Uns 2, 3 dias a gente ainda procurou, que minha prima deixou comida e tudo. Nada de preto. Aí um dia minha mãe estava ali perto, o preto acompanhou minha mãe. Aí a gente começou a tratar dele, ele ficou lá no quintal lá de casa, que era até na frente, a gente estava morando provisoriamente, nossa casa estava reformando num lugar aqui perto. Aí, uma semana depois, Preto sofreu um acidente. Desceu para vir aqui na obra e um carro atropelou ele. Ah, mas aí eu quase morri. E eu vou contar uma coisa para vocês, vocês não vão acreditar. Eu morria de medo de cachorro.
Eu atravessava a rua por causa de cachorro, de tanto medo que eu tinha. O preto transformou minha vida em todos os sentidos. Aí ele foi, né, ficou na garagem, mas ele não gostava de ficar na garagem. Aí depois ele ficou na varanda. Aí depois ele foi para dentro de casa nos dias mais frios. E quando a gente mudou para cá, ele veio para minha cama. Ai, meu Mas Deus ele do tem céu. a cama dele lá, ó. Tá vendo no fundo? Ele tem, mas ele gosta da minha cama. E, Mas é, e aí o preto mudou minha vida em todos os sentidos. Eu fiquei uma pessoa muito mais social, porque hoje eu conheço todos os cachorros, pai de cachorro, mãe de cachorro, em tudo quanto é lugar. Eu quase não conversava com ninguém aqui em Eugenópolis. Pelo menos os pais e mães de cachorro hoje eu já converso. O preto já foi Itaperuna, vai agora a Paris, Juiz de Fora. Onde eu vou que eu posso levar ele, ele está junto. E isso foi bom também, porque impulsionou meu trabalho de ofício, né? Sem ter nenhuma denúncia. No Ministério Público também. Eu já estou embalada, conseguindo, eu espero, né? Pelo menos já teve até propaganda. Eu já estive no local conseguindo um programa de castração em porciúncula. Natividade eu me vi. informou que também está desenvolvendo isso. Eles, por enquanto, não têm condições de ter canil nas normas sanitárias, mas vai ter um quarto pós-operatório, recuperação. É E muito se precisar importante. assim, eu falei, não, se for para caçar e jogar na rua, eu não quero, não. Aí eu vou para a justiça e a gente vai lutar por coisa melhor. Agora, Itaperuna, a gente tem uma ação que está há 1 ano na conclusão, aguardando sentença, que é uma ação justamente para fazer um canil. Se eu não estou muito enganada, você deve lembrar melhor do que eu. Eu acho que é para o canil, tá? Desde junho do ano passado. Esse ano, em janeiro, eu tive na promotoria de Itaperuna substituindo meu colega, eu peticionei pedindo para ser analisado, mas até agora eu não tenho notícia, não. Ah, tá. E vou te perguntar, várias perguntas que o pessoal mandou, né? Aí vou fazer uma pergunta. O que o MP o que é o MP e como ele surgiu essa vontade de trabalhar no MP? Então, o Ministério Público, né? Ele Não, tem. essa pergunta. Hã? O que é o MP e como surgiu a vontade de trabalhar no Ministério Público? Bom, o Ministério Público, assim, o que ele é até hoje nem é definido pela doutrina, se seria um quarto poder ou se seria um órgão dentro do Estado, porque, na verdade, a gente tem autonomia financeira, administrativa, mas na Constituição ele é materialmente um poder, mas não é formalmente um poder. É Uhum. isso. Materialmente, Entendi. ele é um quarto poder. Formalmente, ele não é, porque na Constituição os poderes estão elencados só com o judiciário, executivo e legislativo. O Ministério Público na Constituição não está como poder, mas materialmente ele tem todas as características de um poder. Isso é o Ministério Público, que age em vários leques. A minha vontade de ser promotora sempre existiu. Eu me lembro que eu falava com o meu professor de matemática assim, eu não sei por que eu preciso saber disso, porque eu sempre fui péssima. Eu vou ser promotor de justiça mesmo. E hoje ele é servidor lá no Fórum de Laje e ele olha para mim e fala assim, bem que você falou que você ia ser promotora de justiça. Porque o detalhe da vida, para a gente vencer, é claro, tem vezes que não tem que ser, não vai ser de jeito nenhum. Mas o detalhe da vida para a gente vencer é a gente nunca desistir. Eu fiquei 10 anos para passar no concurso. Mas eu ia passar, e eu passei. É igual eu com a veterinária. Depois de... Eu, com 42 anos, fui fazer veterinária. Não pode desistir. Nenhum sonho. Por mais difícil ou impossível que seja, não pode desistir. É verdade. A gente tem que lutar pelo que sonha, né? O meu sonho sempre foi ser veterinária. Eu falo que eu dei sorte
que a minha vontade coincidiu com a de Deus. Porque eu fiz vários concursos de juiz, promotor, defensor, em outros estados, não tão longe, mas fiz Espírito Santo, Minas, Rio. E eu passei justamente no que eu queria. Então, foi bom que a vontade de Deus coincidiu com a minha. Graças a Deus. É. Hoje, Raquel, nós sabemos que os animais são seres sencientes. Eles sentem, vivenciam, né, os sentimentos como dor, angústia, amor, alegria. E há poucos anos, na Nova Zelândia e na França, modificaram essas legislações, conferindo aos animais esse status de seres sencientes. Ou seja, retirando definitivamente da condição de coisa, né? Alguns países também, como a Alemanha, a Suécia, a Áustria, se não me engano, fazem constar nos seus textos legais que animais não são objetos. Já aqui no Brasil, em agosto do ano passado, o Senado aprovou um projeto de lei que cria o regime jurídico especial para os animais. Que o texto aprovado dos animais não poderão mais ser considerados, né, como coisas. No Senado, a matéria retornou para a Câmara dos Deputados. E, assim, eles serão reconhecidos como seres sencientes, se for aprovado, dotados de natureza biológica, emocional e possíveis de sofrimento. A gente já sabe isso tudo, né? Eu acho até que não teria necessidade disso. Mas, infelizmente, para algumas pessoas ainda existe essa necessidade. E o texto acrescenta um dispositivo à lei dos crimes ambientais para determinar que esses animais não sejam mais considerados também como bens móveis, porque aqui no Código Civil. Na verdade, a jurisprudência já vinha reconhecendo os animais como sujeitos de direitos, até na questão hereditária. Se não me engano, né, de herança e tal, a jurisprudência já vinha reconhecendo isso. Uhum. Aí, de que forma que o MP pode atuar em relação à proteção dos animais? Como que pode fazer para ajudar nesse lance aí da proteção dos animais? Então, a nossa legislação ainda é muito frágil na questão da proteção dos animais. Tem, a nível nacional, tem a 9.605, que é a lei do meio ambiente, né? Protege a fauna e a flora. Na parte criminal, você provavelmente vai me perguntar, tem a questão dos maus tratos aos animais e tal. Eu vou entrar nisso quando você me perguntar, que eu já vi que teve pergunta nisso. Porque tem um projeto de lei tramitando para aumentar a pena, mas aí eu entro nisso depois. Na questão na questão de tutela coletiva, que é a minha, eu não estou no crime há muito tempo, mas eu dei uma olhada em algumas coisas, porque eu sabia que isso ia ser ventilado. Algumas coisas pode ser que eu não saiba responder, porque eu não estou no crime há muito tempo. A minha questão é tutela coletiva. É questão de saúde pública, cuidar dos animais, além de ser questão também do meio ambiente, proteção do meio ambiente, ecologicamente equilibrado e tudo. E é por isso que a gente está lutando na justiça por um canil em Itaperuna, e é por isso que eu estou lutando pela castração e cuidado com os animais, né, nos meus municípios, e onde tem denúncia. Depois, ao final, vou falar, se você não me perguntar como se faz essas denúncias. E aí a nossa ação é isso. É assim, o maior exemplo é a nossa ação, que nem foi eu, foi o promotor anterior a mim, que entrou para ter o canil em Itaperuna. Em Pádua, a gente tem um canil. A gente fez um TAC para adaptar o canil existente, porque o canil de Pádua fica do lado do lixão. É quase impossível manter a qualidade de acordo com a vigilância sanitária, porque a gente mandou técnicos. Aí, assim, porque eu fiquei mais em Pádua do que em Itaperuna. Então, e esse TAC eu que fiz com Josias Quintal, num processo judicial.
a vigilância sanitária, analisou, porque tem que ter, por exemplo, esterilização, médico veterinário, medicamento, tem que ter refrigeração, tem todo um quesito, todos uns quesitos que devem ser implementados para aperfeiçoar. Uhum, entendi. Hoje, nós recebemos diariamente denúncias de maus tratos animais, e os protetores se unem para atender essas denúncias, né? E vão até o local para averiguar se tem maus tratos mesmo, né? Se é um abandono. E nem sempre a polícia consegue nos acompanhar. Então, passamos por muita dificuldade nesse sentido, sem contar que a exposição dos protetores, né? Eu vejo, particularmente, acredito que os protetores também, os outros, que é fundamental essa união da proteção dos animais com a MP, a Polícia Civil e Militar, e o apoio das instituições aos protetores que estão na linha de frente nessas denúncias, né, todo dia da causa animal. E como que, por exemplo, o MP e as polícias civil e militar podem atuar em relação aos maus tratos dos animais? Então, o problema é o seguinte, por exemplo, quando você encontra um cachorro maltratado na rua, maltratado assim, abandonado, sem comida, sem água e tal. Então, isso é uma questão de acionar mais o município com a sua vigilância sanitária e o Ministério Público de tutela coletiva. Porque a gente usa maus tratos genericamente, mas juridicamente e legalmente, isso é diferente da nossa ideia de senso comum. Por quê? O crime de maus tratos tem várias condutas lá. Abandonar, maltratar, tem várias coisas dentro do crime. Agora, na proteção aos animais, que aí não tem uma pessoa especificamente que fez, ele simplesmente está lá, abandonado, passando fome e tudo, aí já não é o crime, já é com a tutela coletiva para a gente tentar dar uma melhor qualidade de vida para esse animal e para a população de forma geral que convive com ele. Entendi. O pessoal está falando que seu microfone está dando interferência. Não, na verdade não é meu microfone, eu estou com isso para poder escutar, porque senão eu não estou te escutando. É porque está dando uma interferência de vez em quando. Eu vou tentar. Na semana retrasada, teve o caso do Pitbull, Sansão, que teve muita repercussão no Brasil. Um rapaz que decepou as patas traseiras do animal. Esse fato comoveu muita gente, não só aqui no Brasil, mas fora daqui também. Situações de maus tratos animais são muito comuns. Como um cidadão pode denunciar um caso de maus tratos? Então, por exemplo, esse caso que teve autoria, né? Acho que deve ter sido filmado. Eu não vejo. Eu não tenho. Meu olho até encheu de água aqui, ó. Porque eu não tenho condições de ver essas coisas. Criança, não tenho. Eu já recebi até uma vez um estupro de uma criança filmado e eu não consegui ver. Pedi a minha assessora para ver. Eu não consigo. Quando tem uma autoria, uma delimitação da conduta e tal, é só ir lá na polícia e registrar a ocorrência. Pode até na delegacia registrar a ocorrência. Uhum. Agora, igual se o caso, e além de... Se o caso é maus tratos coletivos, Claro. aí você pode ligar no 127, que é a ouvidoria do Ministério Público, ou você pode fazer a ouvidoria pelo... Você vai lá e faz expõe todos os detalhes do mais e chega para o motor. Ou você pode... Interferência, eu desliguei. Uhum. Tá. Agora deu. Peraí.
Tá me escutando, Raquel? Tá conseguindo escutar Tô. agora? Ah, então tá bom. Além disso, como que o cidadão pode cobrar essas ações contra maus tratos? É, é na delegacia só, então, né? Na verdade, na delegacia, para registrar eventual crime, como esse caso. Agora, a questão de um acolhimento, de uma política pública, de Uhum. proteção animal, como o meio ambiente e aí a proteção do animal entra, né, nessa proteção integral ao meio ambiente, ele é competência concorrente da União, dos estados e do município. Então, Entendi. cobrar a efetiva aplicação, se tiver, de uma lei de proteção aos animais. Se não tiver, há que se cobrar que se faça e se implemente. Porque tem muitas leis também que nem são implementadas. Como você É. falou do Pitbull, por exemplo, eu vi aí perguntando qual órgão que seria o fiscalizador. A Uhum. lei que trata dessa questão, o artigo 6º fala da fiscalização, mas ele fala assim, vai criar um órgão, fazer convênio com o município tem um órgão, ainda carece de regulamentação, carece de Entendi. ter um convênio, carece de implementar. E Uhum. isso vai sendo aplicado como saneamento básico, que cada vez passa para frente, agora parece que tem um marco votado e vai ficar nisso. Porque vai enrolando. Aí tem a lei, mas não implementa. Mas se tiver a lei, já é mais fácil o Ministério Público agir para implementar a tutela coletiva. Tá Com dando para entender? certeza. Tá sim. Então tá. É, já que estamos falando sobre o Pitbull, eu gostaria de tirar uma dúvida com você. O Estado do Rio de Janeiro possui uma lei, deixa eu ver o número, 3.205 de É essa? 1999. Ela legisla sobre a comercialização, a importação, criação e porte de cães de raça pitbull. A lei diz que é obrigatória a castração desses animais após 6 meses de idade. E os tutores devem comprovar a esterilização, vacinação do pitbull, do animal. Só podem circular, né, com focinheira ou enforcador, e inclusive os tutores podem receber multa e perder a guarda do animal. E a gente vê que essa lei não funciona Porque aqui ela no interior. complementação. Ela carece de complementação. É a lei que eu falei, que o artigo 6º fala da questão de fiscalização, mas carece de ter um convênio com os municípios, de ter o órgão próprio para fiscalizar. E se você for dar uma olhada mais para baixo, ela também fala em Rottweiler, ela também Fala. fala, É, não sei se é pastor alemão, são três. pastor alemão também. E animais raivosos, tem os animais raivosos É, que animais não raivosos. que seja animais raivosos. Hum. Então, a legislação aberta, carecendo de complementar, de convênio, de regulamentação para ela ser implementada na questão de fiscalização. E ela é uma lei não criminal, porque o Não, Estado não é crime. É uma sanção administrativa essa multa. Em termos aham. administrativos, dentro da competência de proteção ao meio ambiente, saúde, à vida, o Estado fez essa lei, provavelmente por um caso específico de alguma época aí, porque o Brasil é mestre assim, teve um caso, vamos fazer isso. É Agora, verdade. e você nunca vê isso ser implementado de fato, é lei para fazer gracinha. Aham. Assim, estou dando uma satisfação para a sociedade. A gente aumentou a pena, a gente impôs multa, mas efetivamente, o que está sendo feito para isso acontecer? Ainda Entendi. estamos caminhando. Aham. Sabemos que a legislação em relação aos animais ela é frágil mesmo e deficiente, né? As penas são pequenas, muitas vezes é difícil reunir provas. No caso do Sansão, né? Por exemplo, o rapaz foi ouvido e liberado. Aconteceu mais nada com ele.
Sabemos também que as ações do MP encontram bloqueios na Câmara Municipal, que é onde as leis são criadas e alteradas ou extintas. Diante disso, de que forma isso pode ser corrigido e como as penas para quem maltrata esses animais poderiam ser aumentadas? Então, como eu falo, a União, o Estado e os municípios não legislam a pena. A boa notícia, eu sou uma louca, a boa notícia, achei, é que em dezembro do ano passado, passou pela um projeto de lei, foi para o Senado, de aumentar as penas de crime de maus tratos para 1 a 4 anos. Aí não necessariamente... Aí sai de juizado especial, só permite suspensão condicional do processo e ainda permite a prisão em flagrante. Em caso de reincidência, por exemplo, é uma pena ainda considerada baixa que dá para ter liberdade provisória. Mas em caso de reincidência, não tem nem liberdade provisória. E por outro lado, se a pessoa tiver suspensão condicional do processo, ela pode cumprir determinadas condições e não ter a condenação. Mas ela não tem mais nenhuma transação penal, que é o que acontece hoje em dia nos juizados especiais. Entendi. Às vezes... é o que eu te falei, eu não sei, eu estou muito tempo afastada da área. Mas quando vocês me convidaram para fazer a live, eu fui fazer minhas pesquisas Google, né? Aí eu achei que 16 de dezembro de 2019 foi aprovado essa alteração da pena do crime de maus tratos na Câmara e foi do Senado. Aí você falou aí da questão do Senado, que voltou para... Mas Câmara. Por que volta para a Câmara? Se tiver alguma emenda no Senado, volta para a Câmara, se a Câmara iniciou. No caso, se o Senado iniciar, volta para a Câmara. Se a Câmara iniciar e for para o Senado, tiver emenda, volta para a Câmara. Se o Senado iniciar, a Câmara fizer emenda, volta para o Senado. Mas já é uma luz para a gente aumentar essa pena, né? Não é o que eu falo, só de estar tendo um movimento, as pessoas estão vendo e as pessoas estão cobrando. Quando houve essa votação, várias pessoas se sentaram para assistir a votação, entendeu? Então, quer dizer, a proteção dos animais está ganhando força, está mostrando que existe, está mostrando que existe. E é o que eu falo, Raquel, está tudo ligado, é a cultura, é o meio ambiente, é a educação, é a defesa dos animais, é tudo interligado. Se você for olhar lá no fundinho, você vai ver uma ligação. Eu sou apaixonada, sempre fui muito apaixonada em bicho de toda espécie e sou louca com criança. Eu estou vendo minha sobrinha aqui comentando aqui, ó, eu fico doida para responder ele, mas eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A tia te viu, amor. Eu que tá dormindo. Meu filhote comentando também, o Arthur. Mas aí, Raquel, às vezes acontece mesmo de irmos nessas denúncias de maus tratos e o acusado não está em casa. Ou não permitir o resgate desse animal, ou às vezes ele está em casa e não permite a nossa entrada. Essa é uma pergunta. Tem uma pergunta aqui, peraí. Do Eber Júnior. Às vezes acontece de irmos em uma denúncia de maus tratos, mas o acusado não está em casa ou não permite o resgate do animal. É o Eber do Facebook que perguntou. Então, outro dia eu tive esse caso em Porciúncula, eu chamei a vigilância sanitária. Não teve como abrir portão porque as pessoas não estavam em casa, mas a vigilância sanitária fez a notificação e eu pedi, inclusive, para a polícia ir também. Mas é aquele caso, né? Às vezes a polícia não vai e tal, mas a vigilância sanitária aciona os dois órgãos. Entendi. É porque muitas vezes... Pode ir na delegacia e fazer a ocorrência.
Mas é porque, às vezes, eles estão ocupados com outras coisas e não dá, entendeu? Para poder. A vigilância sanitária tem bastante, sempre tem, bastante funcionário que dá para ir sim. Eles, Pois é. a polícia não pode, tá, ok, não pode ficar saindo das ruas e tal, mas a vigilância sanitária tem, né, uma disponibilidade maior. Durante o dia a gente pode até, durante o dia a gente pode até pedir a vigilância sanitária. Eu geralmente, para te falar a verdade, eu nunca solicitei a vigilância, não. Eu solicitei a PM e quando eu solicitei, eles me atenderam, entendeu? Mas assim, por exemplo, a maioria dos resgates são feitos à noite. Aí não tem vigilância sanitária, entendeu? Não tem um órgão para nos acompanhar. Então, eu acho, eu não conheço toda a legislação de Itaperuna, óbvio. Mas eu acho que é hora de trabalhar executivo, legislativo, sentar com o É. Ministério Público e a gente trabalhar por uma política pública envolvendo também os animais. Com certeza. É o que eu falo, tem que ter políticas públicas para os animais, porque existem as zoonoses, né? As zoonoses estão aí. Então, é muito importante olhar esse lado aí. Uma outra pergunta do Grupo de Protetores Rio de Janeiro. Também deixou uma mensagem aqui no Facebook para a gente. Existe alguma lei que autorize um protetor dos animais ou cidadão entrar no local ou casa para resgatar um animal vítima de maus tratos? Olha, uma lei em si, eu não... o que acontece na área criminal? O crime é de maus tratos, está em flagrante. Em flagrante não há violação de domicílio para o caso de flagrante. Uhum, É a única assim, saída que eu consigo pensar para o fato, entendeu? entendi. Poder entrar porque está acontecendo crime de maus tratos, porque ele ser de menor potencial ofensivo não lhe retira a natureza criminal de crime. Ele continua sendo crime. A pena dele que pode ser pena alternativa. Pode até não ser também, mas pode ser pena alternativa. Então, eu vislumbro, está tendo crime, está em situação de flagrância, a polícia pode entrar. Entendi. Tem uma pergunta aqui no Face, no Instagram da doutora Rayane. Em caso de denúncias de maus tratos contra animais, a denúncia é anônima ou não? Pode Você fazer sabe? denúncia. Tá. Todos os casos Tem, anônimos. Agora, tem, aí na delegacia, eu acho que a pessoa tem que dar o nome. é, Mas não tem é anônima. para chamar também na casa, por exemplo, se eu chego numa casa, eu tenho que estar presente na hora da denúncia. Isso atrapalha muito esse problema de denúncia, entendeu? Porque às vezes é um vizinho que está maltratando o animal e você não quer botar a cara na reta ali para poder, né? Por isso, Pra... assim, por isso que eu acho que para ser mais rápido, faz por escrito e entrega lá no MP. Pode fazer por, pode fazer por anônimo e entregar lá que vai mais rápido do que por e-mail ou por telefone. Tá. Tem outra pergunta aqui. Aqui, doutora Raquel, qual o procedimento que deve ser tomado? Não, essa você já respondeu. É o procedimento que deve ser tomado. Vou partir para a próxima. É importante dizer, o envenenamento de animais é crime. Infelizmente, cada vez mais comum, isso acontece realmente por vários motivos. Descaso das pessoas em relação à vida dos animais, como se fosse um objeto descartável, né? Não sente dor, não vai sentir o veneno. A ausência da política pública que permite a proliferação descontrolada desses animais, a superpopulação que a gente está vendo crescer, né, em Itaperuna, vários animais de rua abandonados aí.
E, por fim, a certeza de que a pessoa não será punida pelo crime. Sabe que se maltratar, se abandonar, não vai ser punida. Aí vem uma pergunta da Viviane, Viviane Vargas, é até a minha irmã. Diversos animais são vítimas de envenenamento. Como pode ser denunciado o acontecimento? Existe algum tipo de pena caso seja comprovado o crime? Sim, a nossa maior dificuldade é encontrar autoria, porque a gente não consegue saber quem fez. Agora, com esse tanto de câmera que tem nas casas, fica Está mais. facilitando. Olha essa safadeza. Eu estou vendo, eu estou rindo aqui disso. Olha a gravata. É a gravata de casa dele. É muito lindo. Eu estou aqui, os meus devem estar lá na cama. E o Roberto, que é um dos meus gatos, está rodeando, doido para pular em cima de mim aqui. Aí, eu vou falar outra pergunta. Tem uma outra pergunta aqui. Não, a gente sabe das importâncias das comissões de defesa dos animais nas instituições públicas e privadas. O grupo Ajuda Animal Itaperuna perguntou no Facebook. Gostaria de saber se existe na OAB de Itaperuna comissão de defesa animal e como é a atuação dessa instituição. Então, eu não tenho muita noção de OAB, porque como eu não sou advogada há muitos anos, eu não tenho noção se tem a parte de proteção dos animais. Eu sei que tem, que eu já vi notícias de mulheres, agora de animais eu não sei. Tá. Esse ano, só voltando aqui, esse ano nós tivemos uma denúncia de pitbull e a Polícia Civil nos ajudou nessa denúncia. Nós conseguimos ajuda. Muito bom. É muito importante esse trabalho. Polícia Civil, Proteção dos Animais, Polícia Militar, Ministério Público, é muito importante. Agora tem... Atualmente, nós estamos enfrentando no Brasil um problema muito grande referente aos crimes ambientais relacionados e a não preservação do nosso ecossistema e de nossa natureza. Isso inclui as queimadas urbanas, rurais, que está acontecendo demais. Parece que essa época, então, eles adoram botar fogo em tudo. A utilização de produtos ilegais no solo, a derrubada de árvores e outras coisas a mais que a gente vê. Aqui em Itaperuna também temos muito problema nesse sentido. Esse pouco tempo agora, a cidade estava nuvem pura, aquela nuvem de fumaça. Tomei até susto, achei que estava pegando fogo aqui em casa ou aqui perto. Mas tinham ateado fogo em algum lugar por aqui e a cidade ficou toda enfumaçada. De que forma o cidadão pode lutar contra essa destruição? Então, a gente tem dois tipos de problema. A questão isso é crime, né? Mas a dificuldade das queimadas é a mesma do maus tratos. Obter a autoria do crime. Porque filho feio não tem pai. Esse ditado de roteiro é perfeito. Filho feio não tem pai. É verdade. E a gente não consegue achar o autor. Mas quando é na roça, é mais fácil, né? Porque aí vai... sendo ou não o dono da terra, é mais fácil. Mas muitas vezes aí na beira-rio, né? Colocar fogo, porque fica uma turminha aí também da cachaça da Rio. No do Cruzeiro, no Fiteiro também, eles ateiam fogo ali direto. Já tem até a trilha já deles passarem. Começa a ocupação irregular, né? Eles vão destruir mata, ninguém entra lá para poder brigar. Você veja bem, a Floresta da Tijuca foi parcialmente destruída no Rio de Janeiro. Aí você fala assim,
o agricultor tira uma árvore e a polícia chega imediatamente. Os caras lá da comunidade derrubam meia floresta e ninguém entra. É verdade. Nada. É Uma verdade. coisa muito complicado, mas vamos trabalhar com a nossa realidade, o que a gente pode fazer para melhorar. Assim, A queimada de lixo de vizinho e tal pode ser perturbação do seco, pode fazer BO, vai ser crime, né? E tem o crime do meio ambiente também, pode até ser juizado especial, mas é crime. mas tem que ser, mas essa denúncia pode ser anônima também? Pode no Ministério Público, mas na delegacia não. Na delegacia? Nem sei se vai conseguir com os dados instaurar, mas eu estou dando os caminhos que pode ser feito, né? Entendi. Agora, na área de tutela coletiva, por exemplo, que a gente visa preservar, por exemplo, a Beira-Rio, por exemplo, as terras rurais. Um mês eu tive em Petrópolis e a gente fez uma reunião de um trabalho que estava sendo desenvolvido pela promotora titular que estava gestante, e eu estava substituindo, com o INEA, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Secretaria Municipal de Agricultura, a Emater, para a gente fazer um esquema de conscientização para a limpeza de terrenos e tudo, não ser feita como queimada, porque isso empobrece o solo. Verdade. E não traz benefício nenhum para a plantação que vem posteriormente. Então, assim, não só traz prejuízo para o agricultor, né? E a gente estava indo muito bem nisso. E quando vocês falaram nas queimadas, eu não tenho denúncia de queimada. Eu tenho até de aterro, de derrubada de árvore, mas de queimada eu não tenho. Mas eu pensei que é um trabalho que eu vou desenvolver nos meus municípios, porque eu acho bacana e interessante, sobretudo porque beneficia o homem do campo. Com certeza. Né? Porque às vezes é ignorância mesmo. Tem um mito que o pessoal fala, né? Que, por exemplo, faz a queimada para depois fazer uma plantação, porque os nutrientes ficam ali na terra e a planta fica forte e tal. Na verdade, Só que depois. arar a terra fica muito mais caro. Aí eles fazem para baratear, mas o empobrecimento do solo, até nesse dia que eu fiz reunião, o cara do INEA, ele era engenheiro florestal, formado até em Viçosa. E eu formei em Viçosa, né, no UFV. Aí a gente pensou muito e tal, e ele estava explicando. Ele falou, olha, eu sou engenheiro florestal. Um agrônomo vai poder detalhar isso melhor, mas eu fiz algumas matérias e a gente sabe que isso empobrece o solo. Com certeza. Já é uma saída para conscientização, porque as pessoas só fazem se der vantagem. Aí a Viviane Gonçalves, que é protetora, perguntou o que fazer em relação às queimadas. O MP tem agido contra esses casos? Aí, aqui... Porque, na verdade, a gente não tem condições de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A gente precisa que a sociedade denuncie. Aí, assim, Itaperuna, eu não sei como é que tá. Nos meus municípios, eu não tenho denúncia de queimadas. Bom, nós chegamos ao final, infelizmente. Para você despedir, Preto. Preto, olha, dá tchau. Mas esse é ele, tadinho. Namore alguém que te olha. O rabinho balançando. Aqui, Preto. Dá tchau, filho. Eu tô todo de gala. Eu tô que gravata, meu Deus. Dá tchau, ó. Ele bateu o rabinho dando tchau, tá? Eu agradeço novamente, Raquel, a sua presença, doutora Raquel, pela sua presença. A gente começa a falar de cachorro, a gente esquece. Não, o Preto me fez um ser social. Eu converso todo mundo de cachorro, vou entendendo e tal. Então, já que é a minha despedida, eu me despeço, me colocando sempre à disposição.
reiterando que meu melhor papel é ser mãe do Preto, mas ser mãe do Preto me ajuda a ter um papel melhor dentro da minha promotoria, né, na proteção dos animais. E assim, como eu dei a diretriz, né, de competência municipal, estadual, da União, o que é um, o que é outro, o que pode ser feito e tudo, eu espero que as pessoas nos ajudem a ajudar os outros. Com certeza. Além de tudo, agradecer a todo mundo e ao Preto pela participação dele na live. É essencial a participação. Figura importantíssima na nossa live. Agradecer meus amigos que pacientemente escutaram minha voz horrorosa, porque quem não conheceu, não sabe, minha voz não é horrorosa, assim, não, ela sai muito pior, né? Na gravação. Assim, agradecer você, a Natália, que fez contato comigo, me colocar sempre à disposição e, da minha parte, ficar aqui rezando, torcendo, orando, qualquer que seja a palavra, mas emitindo boas vibrações para que essas próximas eleições tragam pessoas preocupadas com a saúde pública das pessoas, dos animais, para poder ter uma legislação melhor que implemente uma saúde pública, uma política de saúde pública que englobe e proteja a todos. Com certeza. Aliás, eu voto em Itaperuna, né? Então, eu estou nessa, né? Eu voto em Itaperuna por eleitoral, mas eu voto isso aí. Então, eu vou estar para isso. Isso, vamos sim. Nós temos muita esperança que o Ministério Público atue cada vez mais do nosso lado, da proteção, da parte ambiental, porque é muito importante essa proximidade, né? Para a gente que é da proteção, a gente sente uma segurança muito grande. E é bom aprender sempre. Beijo. Eu vou deixar um link aqui nos comentários de um formulário que nós fizemos para ajudar. O formulário chama Itaperuna é Nossa. Queremos ampliar o debate sobre a cidade com o intuito de criar um projeto de transformação para Itaperuna. Defendemos o fortalecimento da democracia nos espaços públicos do nosso município, e para isso nós precisamos de você, precisamos da participação popular para ampliar esses mecanismos de acesso à informação. É isso, Patrícia. Oi? Audiência pública na Câmara para debater temas, ter uma agenda de temas e ter audiência pública para debater. Isso. Aí eu vou botar o link na live, no final da live. Aí gostaria que todos participassem e nos dê opinião, sugestão, ideias. Doutora Raquel, muito obrigada. Tchau, Preto. Tá dando um beijo na mamãe, mas esse beijo é para todo mundo, tá? Fica com Deus e muito obrigada, tá? Beijo para todos. Obrigada. Beijo. Tchau. Obrigada a você. Tchau.